Então vamos lá, pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade, né, à nossa organização para o estudo do concurso, para conseguir chegar ao nosso objetivo mais rapidamente, né, com mais eficiência. Organizei o edital, tá certo, professor? Peguei o edital antigo, já olhei como é a prova, já olhei como é o conteúdo, já sei qual é a banca também, né, que no caso do BNB, ou não sei qual é a banca, nesse momento ainda não é tão importante. Já organizei a planilha, já sinalizei o que eu estudei e o que eu não estudei. Quando é que eu vou começar a estudar, professor? Vamos começar. Outro ponto importante, o mapa. O que é esse mapa? Aprendi outra mentoria a fazer esse mapa. Nesse mapa, você sinalizar uma planilha com seus horários do dia, certo? Leve o estudo a sério. Assim como você leva o seu trabalho, que você se dedica ao seu trabalho aquele tempo, leve também o estudo a sério. Se dedica ao tempo de estudo, certo? Então sinalize aí, ó, na sua planilha, certo? O seu horário ó, de trabalho. No meu caso aqui, ó, tá um horário de trabalho aqui, certo? Era outro horário de trabalho, né? Aí tinha, ó, o horário verde era o horário que eu sinalizava para estudar com muito rendimento. Então tinha que acordar mais cedo para estudar com alto rendimento, com concentração, certo? Então existe outras tarefas minhas aqui, ó, visitar as pessoas, família, descanso, culto, dormir é muito importante, descansar, certo? Então faça esse mapa do seu dia a dia, né? Reserve um tempo também para quê? Simulados. A gente vai falar sobre simulados mais na frente. Reserve o tempo, não precisa ser toda semana, mas a cada 15 dias, ou se não tiver com o edital, a cada 20 dias. Mas é importante você fazer simulados. Então esse aqui é o mapa. Qual mapa? O seu mapa. O mapa do seu dia. Qual horário você vai estudar? Quantas horas você tem para estudar? Faça esse mapa para você sair com a informação. Eu consigo estudar concentrado, sem interrupção, 2 horas por dia. Eu consigo estudar 1 hora por dia. Eu consigo estudar 3 horas por dia. Faça esse mapeamento para saber quantas horas você consegue se dedicar ao estudo com seriedade, com compromisso e com consistência. Porque o estudo ele exige isso de você para que você consiga chegar no seu cargo, certo? Não existe fórmula mágica, pessoal. É esforço, é dedicação, é persistência e a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente chega lá, certo? Então atualizei meu dia, já sei quantas horas eu vou estudar. Separei aqui, ó, consigo estudar por semana 23 horas de alto desempenho, certo? Focado. Médio desempenho, o que é esse médio desempenho? É aqui, vamos supor, uma hora que antes de dormir aqui eu posso ter um tempo livre aqui, mas também estou deitado aqui, não quero ir lá, abrir PDF, estudar, assistir uma videoaula, me concentrar não, estou aqui de boa. O que é que você pode fazer? Você pode ler um resumo, você pode resolver questões assim de boa mesmo, certo? Aqui, lembrando que questões faz parte do concurso, do estudo, vamos chegar lá. Mas aqui, ó, no momento de baixo rendimento, você consegue tirar um tempinho ali, uma fila de bancos, tá? Uma fila de um banco, resolve questões, lê um resumo. São um estudo aí de médio ou de baixo desempenho, certo? Mas o estudo de alto desempenho é aquele que necessita que você esteja focado, que necessita que você preste atenção no conteúdo, que você assimile o conteúdo, que você esteja focado naquela atividade, certo? E é o que vai mais fazer diferença no seu estudo. Mas o de médio e baixo desempenho também vai ajudar você a agregar conhecimento, certo? E o que é o simulado, professor? O simulado é um dia que você vai reservar para simular o dia da prova. Você vai pegar uma prova antiga, vamos supor, a prova antiga do BNB, vou pegar a prova do BNB de 2018. Ah, mas é outra banca, mas pega esse mesmo, é o seu cargo, né? Então você vai pegar a prova antiga do BNB. Onde eu posso pegar a prova? Tem vários cantos você pode pegar a prova, certo? Tem sistema de questões do Gran Curso Online, que é concurso, concurso. Se você está aqui, ó, prova BNB 2018, você pode pegar até na própria CESP, ela divulga as provas, certo? Tem canto que não divulga. E tem esse site aqui, ó, PCI Concurso, que divulga muitas provas, certo? Lá tem a prova, ó, de analista bancário 1 do BNB. Então você pode baixar essa prova aqui. Aí lá no seu mapa você reservou um dia para você fazer simulado, você pode colocar a cada 15 dias. E nesse dia você vai simular exatamente a prova. Você vai olhar quanto tempo de prova teve no edital aqui. Certo? Você vai olhar quanto tempo de prova teve. Você vai pegar uma cadeira, se possível, claro, né? Se não for possível, faça da melhor forma que der. Faça o seu melhor. Mas você pega uma cadeira, sem ninguém para atrapalhar.
marque o tempo que você iniciou a prova, marque o tempo que você terminou, olhe se deu tempo de fazer a prova, olhe se você teve calma e tal. E com isso, com esses simulados, você vai ajustando. Vixe, eu não consegui terminar a prova a tempo, não. O que foi que deu de errado? Se atrapalhou, se desconcentrou, não deu tempo, precisa acelerar mais a resolução de questões, o que foi que aconteceu? Então você vai se avaliar para melhorar. E quem vai trazer isso? O simulado é importante nesse aspecto. E como o nome diz simulado, ele vai simular o dia da prova. Então é importante que você faça da forma mais parecida possível com o dia da prova, certo? Leva caneta, garrafinhazinha de água, tudo parecido com a prova. Para quê? Para você se acostumar com esse processo, para que isso não seja um empecilho, não seja um obstáculo para você chegar ao seu cargo. São coisas simples, mas que pouca gente faz. Eu aprendi isso também numa mentoria, né, com o Walter, que é um auditor da CGU, que é simples, mas que me ajudou muito. Fazer esse simulado me ajudou muito. Além disso, esses simulados são medidos, certo? Como é que eu meço, né? Perdão aí pela palavra. Como é que eu meço esse simulado? Bem aqui, ó, eu coloco uma aba, ó, com o nome simulados, certo? Então aqui nessa aba simulados eu tenho aqui, ó, consolidado, que são as disciplinas e quantas questões eu resolvi de cada disciplina, ó. E aqui, ó, aqui tem um total, certo? E aqui tem a prova, ó, simulado 1, prova analista em 2022 Cefaz AM. Então eu peguei a prova da Cefaz e Amazonas, sentei e resolvi a prova toda. Precisa resolver a prova toda? Não. Se você pegou uma prova que tem um conteúdo, por exemplo, inteligência artificial, não vai cair na prova para analista. Não estou dizendo que não vá, certo? Pode ser que caia. A TI está em alta, né? Para todos os cargos. Inteligência artificial não vai cair no meu cargo, mas caiu aqui, ó, inteligência artificial. Precisa resolver essas questões no simulado? Não, não precisa. O interessante é você resolver as questões que vai cair no seu edital, certo? Mas o importante é que esteja pelo menos a quantidade de questões parecida com o que teve no seu edital, para você marcar o seu tempo de questão, para você melhorar. Então você vai medindo também aqui, ó, os simulados, ó. Vai fazendo simulado, ó, outro simulado. Isso que eu aprendi com o Walter, certo? Ó, e você vai medindo aqui, ó, a sua porcentagem. E aqui, ó, vai indicando, ó, quais são as disciplinas que você tá bom, ó, 78% em segurança da informação. O que é que isso indica? Que eu posso diminuir um pouco o tempo de segurança da informação e aumentar o meu tempo em contratos de TI. Por quê? Porque eu tô ruim em contratos de TI. Então o simulado ele vai lhe ajudar nisso também. Inclusive o seu estudo no dia a dia vai fazer isso também. Nós vamos ver isso aqui também. Então aqui, ó, segurança da informação, eu estou bem. Ó, 85% aqui em que? Certo que aqui tem poucas questões, certo? Não é parâmetro. Só é parâmetro quando você tiver várias questões. Aqui é só um exemplo, né? Então, ó, governança de projetos. Vamos supor que tivesse muitas questões. 85%. Estou excelente, 85%. Precisa eu estudar? Estou estudando 2 vezes por semana governança. Precisa ainda? Não. Vamos diminuir. Vamos estudar 1 vez por semana governança. E vamos aumentar aqui contratos, porque eu estou muito ruim em contratos. Ou vamos aumentar aqui, ó, LGPD ou inglês. Vamos aumentar o que nós estamos com dificuldade e diminuir o que nós já estamos bem. Mas não tirar do ciclo, certo? Vamos só diminuir. Então, em simulados, ó, depois você fez um mapa aqui, separou o dia para o simulado. O simulado vai servir isso, certo? Eu fiz essa explicação do simulado para mostrar a você o valor do simulado, certo? Mas o próximo passo, peguei o edital, né? Resumindo, né? Peguei o edital, coloquei o conteúdo lá na planilha, verticalizei o edital, já sinalizei, fiz o meu mapa, já sei quantas horas eu vou estudar por dia, certo? Já sei quantas horas você vai estudar por dia. 20 horas, vai estudar 20 horas, 20 horas. Aí você vem para essa etapa aqui, ó, ciclo de estudo, certo? O que é o ciclo de estudo? Antigamente na escola a gente estudava assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda e quarta era matemática no primeiro tempo, certo? Então, se eu faltei a segunda-feira, eu só ia estudar matemática quando? Quarta. E depois na segunda-feira de novo. Se eu faltei segunda e quarta, eu passei uma semana todinha sem estudar o quê? Matemática. Então eu perdi conteúdo. O ciclo de estudo, ele vem para mudar isso, para que você não perca conteúdo, certo? Como assim, professor? Vamos lá. Quais são as suas disciplinas? Vou apagar aqui as minhas disciplinas, certo? Vou apagar todas essas minhas disciplinas aqui. Vou excluir todas essas linhas aqui, porque esse nosso concurso aqui são poucas disciplinas, né? Vou excluir, certo? Vou deixar aqui, ó, só essas fileiras aqui. Na realidade são só 4, né? 1, 2, 3, 4. Vou excluir todas essas aqui também. Caso real aqui, certo? BNB, olhando, tomando como base BNB, certo?
Quais são as disciplinas que eu vou estudar? Ó, já fiz um mapa, tenho 20 horas para estudo. Tá aqui, 20 horas. São 20 horas para estudar, certo? Vou colocar aqui. Aí você aqui precisa analisar muito bem como você vai estudar, certo? Aqui entra muita coisa importante nesse estudo. Vou até aumentar aqui a quantidade de linhas, certo? Vou inserir uma linha aqui abaixo, outra linha abaixo, outra linha abaixo, outra linha abaixo. Aqui é como eu gosto de fazer, certo? Muitas pessoas ela vai colocar aqui só as 4 disciplinas, vai colocar as horas, etc. Eu gosto de fazer assim bem detalhado, porque me economiza tempo depois. Eu não preciso ficar olhando o que eu já estudei, eu só vou olhando na lista aqui, certo? Vou descendo e vou estudando, certo? Vou fazer aqui para vocês, certo? Como eu faria para o BNB, certo? Caso real aqui. Vamos lá. Esse vídeo pode ser um pouco mais longo, certo? BNB, quais são as disciplinas, professor? Acabamos de verificar aqui a disciplina que a gente já perdeu. Vamos descer aqui, certo? Até chegar na disciplina. Já passei de novo, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Português, conhecimentos gerais, né? Tô lembrando aqui. Aí vamos lá, português. Você pode estar aqui, ó, português. Né? Coloquei português. Conhecimentos gerais, vou botar C, G. Né? Conhecimentos bancários, vou botar C, B. Matemática, vou botar matemática, certo? Só isso, professor. Só são as 4 disciplinas, não, professor? Bota elas 4 e pronto, né? Mais ou menos, certo? Aí aqui vai entrar o que, ó? O que você já estudou de português, de conhecimentos gerais, conhecimentos bancários, de matemática? Você já estudou? Já está avançado? Tô. Então você vai medir o tempo. Já estudei tudo de português. Precisa eu estudar tanto português? Não, eu estudei muito português já. Não estudei nada de conhecimento bancário. Então você precisa dedicar mais tempo para quê? A conhecimento bancário. Às vezes você estiver muito ruim em português, aí você precisa também aumentar lá em português. Mas vamos lá. Português. Já estudei muito, mas tenho dificuldade. Então você precisa pesar português também. Então como é que eu faço? Vou fazer um cenário, existe vários outros cenários, mas eu acho que vai dar para você montar o seu próprio cenário, certo? Então vamos lá, português, eu particularmente, eu Cleirton, sempre coloco português como se fosse uma disciplina de conhecimento específico, porque eu não tenho muita base em português. Português, geralmente em qualquer prova, vem muitas questões, principalmente no BNB, vem muitas questões. Então, geralmente, até conhecimentos básicos, numa prova de 20 questões, 10 é de português. Ou seja, metade da prova de conhecimentos básicos é português. Então, português vem muito. Então, sempre deixe com ela repetida. Não estude ela uma vez por semana, mas no caso, pelo menos 2, certo? Então, vamos supor, você tem 20 horas, né? Vou botar aqui menos hora que você estudou. Vou colocar aqui uma pessoa que ela estuda só 1 hora por dia. Pronto, você tem 7 horas para estudar por dia, certo? É recomendado pelas pessoas aí que têm mais experiência com o curso que você estude uma matéria durante 50 minutos, no máximo 1 hora. Tem outras pessoas que estudam 1h30 e tal. Eu sou adepto dos 50 minutos. Então, mais que isso, eu realmente perco a concentração. Não consigo passar 1h30 na matéria. Pontualmente eu consigo passar 1h20, 1h30 pontualmente, mas em regra 50 minutos. Então o que é que você vai fazer? Vai montar o seu ciclo de estudo baseado na quantidade de horas que você tem para estudar. Se você tem para estudar só 1 hora por dia, estude essa hora por dia, certo? Se você tem 2, estude as 2. Se você tem 3, estude as 3. Quanto mais horas você tiver para estudar, mais rápido você vai chegar ao seu objetivo, né? Mas se você tiver poucos, faça o seu melhor na condição que você tem. Deus está olhando o seu esforço. Ore, peça a ajuda dele. Ele é seu pai. E você vai conseguir chegar no seu objetivo, certo? Então eu particularmente, português, não consigo estudar português só uma vez, certo? Então eu estudo português uma vez, mais de uma vez. Matemática é uma disciplina que demora, certo? Para você entender, para você responder questão, então também precisaria de 2 vezes, não precisaria só uma. Conhecimentos bancários, se você olhar no edital, é muito grande, certo? Você vai olhar aqui, ó, conhecimentos bancários, olha o tanto de conteúdo de conhecimentos bancários. É muito grande. Se você colocar só uma vez aqui nas suas disciplinas, você vai demorar muito para terminar conhecimentos bancários. Então é necessário que você coloque mais de acordo com a sua carga horária, claro, sempre no limite da sua carga horária. Quem vai definir isso aqui é você. Se você tem só 1 hora para estudar por dia, você vai estudar 1 hora por dia. Aqui não tem muito como fugir. Se você só tem 1 hora por dia, você vai estudar 1 hora por dia aqui, ó, português, conhecimentos gerais, conhecimento bancário, matemática. E depois eu vou e repito isso aqui. Só 1 hora por dia, não tem muito o que fazer, certo?
Então, 7 dias. Português, conhecimentos gerais, básico. Matemática, português, conhecimentos gerais. Conhecimento básico. Matemática aqui, vamos supor, sumiu. Só que assim tá certo? Não tá. Eu falei que eu precisaria de tempo a mais em português, em matemática, conhecimento bancário. Conhecimentos gerais, eu não considero que você precisa, baseado em relação às outras, né? Não precisaria estudar. Então eu trocaria aqui esses conhecimentos gerais, ó. Eu tiraria esses conhecimentos gerais, certo? Subiria para cá o que? Conhecimentos bancários. E aqui eu desceria matemática. Então a pessoa que tem só 1 hora por dia, ela pode estudar aqui, ó. 1 hora de português, no outro dia conhecimentos gerais, no outro dia conhecimento bancário, no outro dia matemática, no outro dia português, no outro dia conhecimento bancário, no outro dia matemática, certo? Totalizando o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias da sua semana, certo? Então esse ciclo é um ciclo semanal, é a sua semana, certo? Então aqui, ó, deixa eu apagar essas outras linhas aqui, certo? Aqui, ó, você teria, aí agora você vai dividir, ó. A sigla não precisa ser colocada, certo? Proporção, 7 horas. Você vai estudar aqui, ó, eu estou dividindo em 1 hora cada, certo? Então, você vai calcular a porcentagem. Quantos por cento, 1 hora é quantos por cento de 7, né? Então, você vai calcular lá. Vou colocar aqui, ó, vamos fazer só um chutômetro aqui, certo? Vamos supor que aqui seja 15%, ó. Dá 1 hora e 5, né? Então, vou botar aqui, ó, 14,7%. É ponto, né? Vou diminuir mais, 14,5. Mais ainda. Não precisa ser tão exato assim, certo, pessoal? Mas não precisa ser tão exato, né? Então, 1 hora dá 14,30%. Então, 14,30% do estudo você vai estudar português. Como aqui a gente dividiu todos em 1 hora, certo? Todos vai ser ao mesmo tempo, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, todos ao mesmo tempo. Isso aqui, ó, deu quanto? Deu só 86% da hora. Tem alguma coisa errada, tá vendo? Ele tá calculando, dá 3, porque tem que dar 100%, né? Que a gente fez aqui. Então, ó, 100% do seu tempo. Você tem 7 horas para estudar por semana. Você vai estudar cada dia 1 hora. E como você só tem 1 hora, você vai estudar uma matéria por dia, certo? Então, no dia você vai estudar português, conhecimentos gerais, conhecimento básico. Você colocou aqui a porcentagem. Aí ele atualiza aqui é uma fórmula ó, de horas, de a quantidade de horas. Você pode arrastar para cá. Vai ficar isso aqui, né? 6 horas, né? Tá certo? 6 horas, tá errado de novo, né? Porque ele tá contando aqui 7 horas. Então você vai estudar aqui ao total ó, de 7 horas, por quê? Por semana. E tá aqui a disciplina, baseada em quê? Que eu preciso estudar português muito, matemática também, conhecimento bancário. Conhecimentos gerais eu não preciso estudar tanto assim. Então eu coloquei só uma vez, certo? Eu posso até colocar esses conhecimentos gerais aqui mais para baixo, certo? Ó, conhecimentos gerais mais para baixo, para ele ficar mais centralizado aqui no meu ciclo, certo? Para eu ter o que? Um espaçamento maior, certo? Entre ó, português e entre conhecimento básico, certo? Para quê? Para você estar sempre vendo e revendo a disciplina. Então você estuda português aqui, aí passa conhecimento bancário, conhecimento geral, matemática, volta a estudar português. Então seu cérebro vai estar sempre recebendo as informações dessa disciplina. Então facilita que você tenha um contato semanal com a disciplina do seu concurso. Facilita no desenvolvimento do conteúdo, né? Na assimilação do conteúdo. E aqui do lado, ó, você pode ver que no caso aqui não deu certo, mas aqui eu vou atualizar para vocês, certo? Porque eu apaguei aqui no vídeo mesmo, né? As tabelas aí deu errado, certo? Ó, que diz que pelo menos 2 colunas, né? Que eu apaguei algumas colunas aqui. Mas aqui eu vou colocar na planilha para vocês, que vai atualizar o gráfico automaticamente para vocês, certo? Mas professor, isso aí está aparecendo quando eu estudar na escola. Ó. Na segunda-feira eu vou estudar português, na terça, conhecimento bancário, quarto, conhecimentos gerais, quinta, matemática, sexta, português, sábado, conhecimento bancário e domingo, matemática. Não é isso? Não. Você não vai estudar por dia. Não tem dia aqui. Vamos supor que você começou a estudar na quarta-feira. Vamos supor sábado, hoje é sexta. Você vai começar a estudar amanhã. Você vai começar por onde? Português. Vixe, professor, amanhã eu preciso estudar não. Amanhã eu vou passar o dia trabalhando, vou visitar minha mãe, não vou conseguir estudar. Tudo bem. Então eu vou pular português, né, professor? Domingo eu estudo conhecimento bancário. Não, negativo. Você não pode pular disciplina. Então domingo você vai estudar o quê? Português, que você pulou no sábado.
Entendeu? Você nunca vai perder a disciplina. Na escola, se você faltasse a segunda-feira, você perdia a disciplina da segunda-feira. Aqui você nunca perde, não. Então vamos lá, você estudou no sábado, português. Estudou domingo, conhecimento bancário. Na segunda-feira era para você estudar o quê? Conhecimentos gerais. Não consegui estudar na segunda-feira, professor. Tive uns problemas, não consegui estudar. Vou estudar na terça. O quê? Matemática? Não, conhecimentos gerais. Não pule a disciplina. Você vai estudar conhecimentos gerais na terça. Ah, professor, mas era para ser na segunda. Mas você estudou na segunda? Não. Então, bote a disciplina que você não estudou na segunda para a terça. Na quarta, matemática. Na quinta, português. Sexta, não consegui estudar na sexta, professor. Era conhecimento bancário. Não consegui estudar. Não sabe, eu estudo matemática, né? Não, não sabe, você vai estudar conhecimento bancário. Porque você não estudou na sexta que você deveria ter estudado. Mas você não pode pular a disciplina, então ela vai para o sábado. Veja que aqui não tem os dias, justamente por isso. Porque é um ciclo. E você vai estudando isso aqui, ó, independentemente do dia que você não conseguiu estudar. Se você não conseguiu estudar no dia que você ia estudar conhecimento do cara, ele vai para o outro dia e continua o ciclo. Você não pode pular nenhuma disciplina. E é isso que se chama de ciclo de estudo. Aí quando você coloca num gráfico, você fica melhor, né? A visualização. Vocês vão ver aqui, deixa eu pegar outro gráfico aqui para vocês. Vocês vão ver o meu gráfico com várias disciplinas, né? Ou posso pegar isso aqui e editar mesmo, né? Ó, ISS Fortaleza aqui, vamos supor. Você pode pegar aqui, ó. Você vai ver que vai ficar assim, ó. Por que é um ciclo? Porque o pessoal coloca num gráfico, né? Que é a disciplina, ó. Fiz o meu ciclo, coloquei lá a porcentagem, quantidade de horas, certo? Aí, ó, o ciclo fica desse jeito. E é ideal que quando o ciclo fique assim, que você repare, ó, que português, tá aqui português, ó. Tá nesse azul. É ideal, né? Mas nem sempre vai ficar ideal que o outro português, quando eu for estudar de novo, esteja de frente com esse gráfico. Ou seja, era ideal que o outro português fosse esse azul aqui, ó. Vamos ver se é. É. Tá aqui, ó, o outro português. E o que é que faz isso? Esse espaçamento aqui, ó. Eu coloco um espaçamento, ó, português, aí desenvolvimento, raciocínio lógico, gerente de software. O outro português está vindo onde? Bem aqui. Então, desse português para esse outro, existe uma distância, certo? Ó. E daqui para baixo, ó, desse português até aqui e voltando aqui para cima até chegar nesse português de novo, tem quase a mesma distância ou a mesma distância. Isso vai fazer com que eles fiquem assim, um de frente para o outro. Isso vai fazer com que eu consiga solidificar o conhecimento melhor, que eu consiga deixar espaçado no tempo de forma adequada, de forma que quando eu estudei crase lá naquela primeira aula de português, quando eu for estudar português de novo, eu não tenha esquecido da crase, não tenha passado tanto tempo sem ver português que eu tenha esquecido. Não, foi um dia desse, então eu consigo ainda lembrar do que eu estudei lá e aumentar o conhecimento, e isso vai agregando cada vez mais o seu conhecimento para você conseguir acertar as questões no dia da prova, certo? Então isso aqui se chama o ciclo de estudo. Então você vai montar o seu ciclo de acordo com o que a gente fez aqui nesse instante, certo? Então a gente fez aqui com o ciclo do BNB, né? Montei um ciclo para quem tem 1 hora de estudo, certo? Vou aqui só exemplificar para quem tem 3 horas de estudo. É o mesmo raciocínio, pessoal. Mas com 3 horas de estudo, você consegue chegar lá mais rápido, né? Como é que você faz? Vou aqui no ciclo, ó. Professor, eu tenho 3 horas. Então, na semana vai dar quantas horas? 21 horas, certo? Professor, quer estudar no domingo? Não. Domingo eu vou ficar com minha família. Tem problema? Tem não. Tem problema não. Eu não vejo problema. Inclusive, descansar e ficar com a família é necessário, certo, pessoal? Não esqueçam da família, certo? Então, tem aqui, ó, 21 horas. Pós editar, o negócio é corrido, mas tentem sempre colocar a família de vocês. Tem 21 horas. Não, professor, quer estudar no domingo não, então eu vou tirar aqui 3 horas aqui que eu não vou estudar no domingo, beleza? Então, você vai ter o quê? 18 horas para estudar. 18 horas. Você fez um mapa lá, né? E tem 18 horas para estudar. Certo? Você vai lá no ciclo, 18 horas, e colocou português. Então, se você tem o quê? 3 horas por dia, e se você for estudar 1 hora cada matéria, você vai ter o quê? 3 matérias por dia. Então, você vai ter o quê? O português, conhecimento bancário, conhecimentos gerais. Certo? No outro dia, matemática, português, conhecimento bancário. Como você já tem 3 horas, né, já é mais do que 1 hora, eu vou aumentar aqui a quantidade de linhas, certo? Vou aumentar bem a quantidade de linhas. Eu gosto de aumentar bem para ficar bem detalhado e você não se perder e nem ter trabalho depois, certo? Então aumentei aqui, certo? Português, conhecimento bancário, conhecimentos gerais, matemática. Português de novo. Conhecimento bancário. Lembra que conhecimentos gerais não precisa tanto assim a gente estudar? Então eu vou copiar aqui, ó. Conhecimento bancário,
Conhecimentos gerais, não, vou botar conhecimentos gerais, não, vou botar matemática. Aí agora eu posso botar o quê? Conhecimentos gerais aqui por último, certo? E aqui eu posso ir repetindo meu ciclo. Até quando? Até completar as 18 horas que eu tenho de estudo. Então, primeiro dia, 3. Segundo dia, 3. Terceiro dia, 3. Depois conhecimentos gerais aqui de novo. Vem o quê? Aqui, ó. Vou botar o que aqui? Português, tá bem aqui. Conhecimento bancário, matemática, conhecimentos gerais. Posso apagar isso aqui. Se você achar que tá bom, você sempre vai olhar pelo quê? Aqui, ó, é bem pessoal, certo? Aqui é bem pessoal. Se você tem dificuldade de português, você vai colocar mais vezes português. Se você tem dificuldade de matemática, você vai dedicar mais tempo à matemática. Se o conteúdo é muito grande, você não estudou nada desse conteúdo, você vai colocar mais tempo nessa disciplina também. E vai diminuir o tempo de que disciplina? Da que você está melhor. Vai diminuir o tempo de que disciplina? Da que você já está avançado, que você já estudou boa parte do conteúdo. Então você vai ter que estar sempre fazendo esse balanceamento, inclusive durante a sua preparação. Vamos supor que você já está com 30 dias estudando. 30 dias, 1 mês, 2 meses estudando. Você avançou muito em português, você pode vir aqui, ó. Tira português. E avancei pouco em conhecimentos bancários, certo? Então eu estou muito fraco em conhecimento bancário. Então você pode aqui, ó, tirou uma vez português e aumenta aqui um conhecimento bancário. Para quê? Para você ir aumentando o tempo de conhecimento bancário, diminuindo o tempo de português, aumentando o conhecimento matemático, diminuindo o tempo de conhecimentos gerais. Para quê? Para que o seu estudo evolua de forma consistente e igual. Você precisa de todas as disciplinas no concurso. Você não precisa, se você souber toda a matemática, mas não sabe as outras disciplinas, você vai passar? Não. Você vai ser eliminado nos mínimos, né? Você vai ser eliminado ali nas regras que tem no concurso público. Então é importante você fazer esse balanceamento. E como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou saber, professor, que eu estou bem em matemática, que eu estou bem em conhecimentos gerais, que eu estou bem em português? Com a resolução de questão, que é o tópico do nosso próximo vídeo, certo? Então, resumindo, você fez lá, pegou o edital antigo, se baseou, olhou, pegou a disciplina, verticalizou o edital, sinalizou que você já estudou, que não estudou. Vem aqui, fez o seu mapa para saber quantas horas você vai estudar por dia, já decidiu, eu tenho tantas horas para estudar por dia. Vai montar o seu ciclo de estudo, você vai colocar aqui a quantidade de horas do seu ciclo de estudo. Eu vou deixar essa planilha bem prontinha para vocês, bem limpinha, certo? Sem nada, qualquer coisa eu posso fazer até. Aí se tiver muita gente interessada eu posso fazer até o edital verticalizado do BNB e inclusive um ciclo sugestivo aqui para quem quer estudar 3 horas por dia de segunda a sábado e domingo, quer ficar com a família, que é o que eu faria no momento, mas eu já estou com um estudo um pouco avançado, né? Para quem está iniciando, talvez folgar no domingo não seja uma boa ideia, né? Então você precisa se avaliar, certo? O mais interessado no cargo é você, e você precisa colocar o esforço necessário para chegar lá, certo? Então aqui você montou o seu ciclo, certo? Vai colocar aqui, vai definir o tanto de tempo para o seu ciclo, né? O tanto de hora, quais as quantidades que você vai estudar de hora lá no seu ciclo, certo? Vocês estão vendo aqui que aumentou porque a gente aumentou aqui a hora, certo? Então você vai definir isso aqui, vai montar o seu ciclo, então vai saber a ordem de estudo, certo? Quando eu começar a estudar vai ser português, terminei português, conhecimento bancário, conhecimentos gerais, matemática, terminei conhecimento bancário, matemática, conhecimentos gerais, conhecimento... E assim você vai rodando seu ciclo. Próximo estudo, como efetivamente estudar? Já tem um ciclo, professor. E agora? Faço o quê? Fiz tudo isso, mas até agora eu não vi o que eu vou estudar. Cadê a matéria que eu vou estudar? Onde eu vou pegar essa matéria? Preciso fazer mais alguma coisa além de assistir a videoaula, além de ler um PDF? Precisa fazer mais alguma coisa? Precisa, e é o tópico do nosso próximo vídeo, certo?